como o meu intercâmbio de 8 meses acabou se tornando 5 anos morando na Irlanda. Nesse mês de março eu vou completar 5 anos aqui na Irlanda e nem eu tô acreditando. Esse vídeo vai ser sem roteiro total, porque eu quero contar pra vocês como que isso aconteceu e como isso pode acontecer com você também. Pra quem não me conhece ou ainda não é inscrito aqui nesse canal, aqui eu posto todas as minhas experiências de viagem e vida no exterior. Eu decidi vir pra Irlanda fazer o meu intercâmbio em 2018, 2019. Eu comecei ali a me programar, obviamente eu já tinha uma grana ali guardada para um possível investimento ali numa viagem na Europa, que era o que eu queria mais fazer, a minha ambição maior era fazer uma Eurotrip. Então eu guardei dinheiro assim a minha vida inteira até aquele momento para conseguir sair do Brasil e fazer essa viagem. Mas tudo mudou quando a minha melhor amiga veio com essa ideia aí de intercâmbio, de estudar e morar na Irlanda durante um tempo e trabalhar. Eu pensei, mas meu Deus, por que eu gastaria toda a minha grana fazendo um intercâmbio ao invés de conhecer tantos países ali numa viagem de 30 dias? Graças a Deus eu decidi fazer o intercâmbio. Porque hoje eu conheço mais de 30 países e basicamente todos eles foram durante esses 5 anos que eu morei aqui. E, gente, minha passagem, ela estava marcada para o dia 12 de março de 2020. Vocês sabem o que aconteceu em 12 de março de 2020? Foi o dia que foi declarado pandemia. Foi o dia que realmente o negócio se tornou mundial. Que eles falaram, realmente isso aí, ó, tá no mundo inteiro, ferrou, vamos fechar tudo. Era o dia que eu tava chegando aqui na Irlanda, literalmente. Então estava eu e minha melhor amiga lá no aeroporto de Paris, fazendo a nossa última conexão antes de finalmente chegar aqui em Dublin, e ela olhando no Instagram falou, amiga, parece que a nossa escola vai fechar. Eu acho que eles declararam pandemia. Até a gente sair do Brasil... Fernando, mas por que você viajou numa pandemia? Não tinha pandemia. Até a gente sair do Brasil, os casos, eles eram na China, tinham alguns em lugares muito específicos, mas a galera não tava, assim, apavorada, ninguém tava super alarmado ou preocupado com a situação a um nível de você deixar de executar um plano tão importante, gastou, investiu dinheiro, não tava nesse nível. As coisas mudaram em questão de uma semana. Juro pra vocês, a gente pensou em diversos perrengues que a gente podia passar, mas esse assim, não passou pela nossa cabeça. E o mais legal é que tem vlog de tudo aqui no canal. Tudo que eu passei aqui pra vocês, de todo esse tempo, tá tudo aqui no canal, caso vocês queiram assistir ali o que aconteceu na época. Chegamos em Dublin, daquele jeitinho, pra quem já veio aqui pra Dublin sabe que o vento é absurdo, o avião veio assim, ó, meio capengando, já achei que a viagem ia acabar ali, mas a gente teve muitos obstáculos, muitas dificuldades que normalmente você não teria ali, né, fora de uma pandemia. Pra começar, que no dia que chegamos não tinha papel higiênico no mercado. O pessoal aqui na Irlanda enlouqueceu, compraram todos os papéis higiênicos, só tinha papel toalha, foi isso que a gente teve que comprar pra usar na nossa primeira semana, e basicamente quando a gente chegou na nossa acomodação estudantil, já não tinha mais ninguém. A casa tinha 3 andares, sei lá quantos quartos que tinha, nem lembro mais. Só tinha nós. Não preciso falar que eu não fiz nenhuma amizade, né, na nossa acomodação estudantil, foi basicamente, realmente 2 semanas. Ainda bem que eu tinha minha melhor amiga comigo. Imagina se eu tivesse sozinha. Sozinha não, né, porque eu vim com uma agência de intercâmbios muito boa, que me deu um suporte muito legal. Então eu não me senti totalmente sozinha durante esse momento, apesar de que realmente foi um momento bem delicado. Algumas coisas foram mais difíceis e outras foram um pouco mais fáceis. O que foi mais fácil numa pandemia? Encontrar acomodação, porque todo mundo tava vazando. Principalmente a galera que mora aqui na Europa, né, que faz intercâmbio aqui na Irlanda, pessoal que vem da Itália, da Espanha, que vem pra aprender inglês mesmo, ou até mesmo trabalhar. O pessoal foi tudo embora, voltaram pra ficar com suas famílias, obviamente, né, todo mundo tava muito preocupado. Então, o país, assim, ó, esvaziou, porque acho que metade da Irlanda é gente que vem de fora, inclusive brasileiros, todo mundo voltou. Poucas pessoas ficaram. Então, tinham muitas casas disponíveis, a gente conseguiu ali escolher uma casa que era um apartamento que era um Airbnb, que eles costumavam alugar como Airbnb porque faz mais dinheiro, e que eles decidiram alugar ali por um tempo um pouco maior, para 3 meses para estudante, porque realmente todo mundo foi embora, ninguém ia viajar e usar o Airbnb. Então a estratégia que eles fizeram era, eles alugaram esses apartamentos que eram melhores, porque a Irlanda tem uma fama de ter casas caindo aos pedaços, é tudo muito velho, com pouca manutenção, e no nosso caso a gente conseguiu escolher um apartamento bom, assim, novinho, recém-reformado, bonitinho, porque era de Airbnb. Então eu não posso reclamar que a gente teve bastante conforto nos nossos primeiros meses por questão de conseguir escolher uma casa melhor. E até hoje eu não entendo quão resiliente eu fui durante essa época, porque eu tava tão deslumbrada com a experiência do intercâmbio apesar da pandemia, tinha aquela mistura de preocupação com empolgação das coisas que estavam acontecendo, as coisas novas, estar num país novo, estar na Europa pela primeira vez. Gente, eu só tinha ido pra Argentina até então. Era realmente uma coisa muito legal pra mim, apesar, né, da situação. Eu consegui pegar os meus documentos
3 meses depois. Eu consegui o meu primeiro trabalho 3 meses depois. Então foi um tempo ali que a gente não estava gastando muito, porque a gente não saía de casa. Basicamente ficávamos em casa o tempo inteiro. As aulas da nossa escola eram online, então eu não estava gastando com nada mais do que comida, basicamente, e o aluguel. E as contas, né, tipo de luz. Então eu não gastei muito do dinheiro que a gente traz pra cá, porque quando a gente vem pro intercâmbio na Irlanda, tem um dinheiro ali que você obrigatoriamente precisa vir com ele, que o governo exige para que você consiga mostrar que você pode se manter durante aqueles meses de intercâmbio, que obviamente não é o suficiente, mas é pros primeiros meses, porque para a quantidade total ali de meses não é o suficiente. Mas você pode trabalhar, então eles estão contando com isso também. Enfim, eu não gastei muito dessa quantia porque eu não estava fazendo nada. As ruas, gente, as ruas eram assim, ó, um breu, não tinha ninguém. Os primeiros contatos mais marcantes foi quando eu precisei abrir a minha conta no banco, que daí eu precisei me virar sozinha e eu precisei falar inglês. E aí eu percebi que eu conseguia me comunicar em inglês e foi muito legal. Sabe quando você vira uma chavinha de tipo, eu acho que eu consigo fazer isso? Aí eu consegui meu trabalho na warehouse, a warehouse que vocês já sabem que eu contei a experiência que era humilhação atrás de humilhação, gritavam, era horrível, assim. Primeiro que você não tinha horário pra acabar, você começava o shift e era até a hora que eles falavam pra você. É isso aí. Mas era o que tinha pro momento, eu fui, fiz uma grana, era o salário mínimo, mas pra mim, ganhando em euro, nossa, parecia muito dinheiro. Conheci pessoas incríveis, fiz amigos que eu tenho até hoje e foi lá que eu fui convidada pra fazer minha primeira viagem na Europa, bem no meio da pandemia. Umas meninas trabalhavam comigo, elas iam pra Costa Amalfitana, na Itália, e elas me chamaram. E foi, acho que, a única viagem que talvez eu não planejei, eu não fiz nada, eu basicamente fui. Falei, nossa, eu vou aceitar essa oportunidade aí, porque eu não achava nem que eu ia viajar aquele ano, por conta da pandemia, e foi incrível. E foi aí que eu tive o estralo de, nossa, trabalhando uma semana naquela warehouse, trabalhando pra caramba, eu paguei aquela viagem inteira. Uma semana trabalhando, eu paguei a viagem inteira pra Itália. A gente passou 4, 5 dias na Costa Amalfitana. Então eu achei demais. Quanto tempo que eu não precisaria trabalhar no Brasil pra fazer esse dinheiro pra essa viagem? E foi aí que virou outra chavinha na minha cabeça de que eu deveria correr atrás da minha cidadania italiana. Valia a pena fazer aquele investimento que eu achava que era tão caro. E aqui até o momento eu achava que era impossível, porque gente da minha família já tinha falado que tinham ido atrás, que não dava, que era muito difícil, mas eu falei, não, eu vou ver se realmente não dá, porque vale a pena. Porque eu pensei, eu como intercambista, estudando, podendo trabalhar full time só num certo período do ano, porque você não pode trabalhar full time, né, o período integral do ano inteiro, é só durante alguns meses. Eu já consegui fazer uma viagem, imagina se eu puder não precisar necessariamente ir para a escola, né, 5 dias por semana, estar numa sala de aula estudando inglês, poder utilizar esse tempo para trabalhar, né, trabalhar mais, trabalhar em período integral o ano inteiro, quanto dinheiro que eu não consigo fazer e quantas viagens que eu não consigo fazer. Então foi isso que passou na minha cabeça e foi aí que eu conheci a Descendente, que é a assessoria que me deu todo o suporte para ir para a Itália e reconhecer a minha cidadania italiana. Naquela época, eles estavam com um descontão, porque era pandemia e tal, então eu consegui preços maravilhosos. Não existem mais, né, atualmente, infelizmente, eu recomendo, nem vale a pena eu falar para vocês. Vale a pena vocês entrarem em contato e fazerem um orçamento sem compromisso para terem uma noção aí de valores. Aí eu corri atrás para fazer esse dinheiro que eu precisava para a Itália. Eu precisava fazer o dinheiro para pagar a assessoria, me manter na Itália e voltar para Dublin. Então eu precisei ali trabalhei ali de madrugada, 3 shifts, fiz o que precisava fazer, porque ganhando em euro é muito mais possível. Então, por mais que eu já tinha gastado um pouquinho daquele dinheiro que eu trouxe pro meu intercâmbio, eu ainda tinha aquele dinheiro também. Então eu precisei só complementar e fazer um pouquinho a mais para ser possível voltar para Dublin também, né? E foi muito engraçado, porque eu lembro que na época que eu fui pra Itália, tava lockdown aqui, aí o lockdown afrouxou um pouco, o lockdown, né, que a gente tava todo mundo preso, não podia sair de casa e tal. Aí ele afrouxou um pouquinho, eu consegui viajar pra Itália. Em seguida, o lockdown voltou aqui em Dublin. Aí quando eu cheguei na Itália, o lockdown fechou de novo na Itália. Aí eu passei, foi muito rápido o meu processo. Eu fiquei 2 meses fazendo o processo de cidadania na Itália. Foram 2 meses, a assessoria foi incrível. Inclusive, depois que eu completei todo o processo com eles, que eu gostei do serviço e tal, a gente firmou uma parceria que eu consegui um desconto muito legal pra vocês. Então eu vou deixar o contato deles aqui na descrição do vídeo também, caso vocês queiram entrar em contato, que vocês têm desconto vindo por mim. E aí quando a assessoria finalizou o processo, né, eu consegui o meu cartão de identidade, que eu acabei não fazendo o passaporte porque ia demorar um pouco mais, e a Itália ia entrar em lockdown pro Natal. Eu voltei pra Irlanda 2 dias antes do Natal e a Itália fechou. Quem tava lá teve que ficar até março, se eu não me engano. Imagina ficar
mais todo esse tempo sem trabalhar. Porque quando você tá reconhecendo a sua cidadania italiana, né, fazendo seu passaporte ali, durante o processo você não pode trabalhar na Itália. Então, assim, se você não tiver um negócio online, né, se você não criar conteúdo ou tiver alguma coisa ali que você consiga, de repente, fazer em casa pra fazer uma graninha ali, você vai ficar realmente dependendo das suas economias. No meu caso, eu tava trabalhando com edição de vídeo na época, o que foi muito bom, porque eu consegui fazer uma graninha ali a mais. Eu tava em casa sem fazer nada, já editava vídeo e já fazia uma grana reserva. Inclusive, toda essa minha experiência na Itália também, eu contei pra vocês tudo em 2 vídeos aqui no canal também. Falei tudo sobre como é que era a casa, como é que foi esse tempo que eu passei lá, todos os detalhes de como é que funcionou o processo de reconhecimento da cidadania italiana, pra vocês saberem mais um pouquinho assim de como é que realmente rolou tudo isso. E aí eu voltei pra Dublin como uma europeia, né, uma cidadã italiana, e eu precisava me restabelecer. Eu tinha já um trabalho em mente que eu queria fazer, que eu sei que pagava um pouquinho mais, pagava mais do que o mínimo aqui na Irlanda, então seria bom porque eu ia conseguir fazer mais dinheiro, e que também eu queria fazer por motivos pessoais, que eu achava que seria uma coisa que ia me agregar muito e tudo mais. Então eu decidi cuidar de idosos, ser home care, onde você vai na casa dos idosos e ajuda eles com coisas básicas, às vezes como preparar um lanche, conversar, ou até mesmo idosos acamados, onde você precisa trocar fralda e tudo mais. Daí a empresa dá o treinamento, enfim. Tem tudo aqui explicado pra vocês no canal também, tá? Vídeos sobre esse trabalho. E aí nessa época, gente, eu consegui juntar muita grana, porque esse foi 2021, né? Eu voltei pra cá, foi muito rápido. Eu cheguei em março na Irlanda, eu fui pra Itália em outubro, eu voltei em dezembro pra Dublin e eu comecei a trabalhar como cuidadora de idosos em fevereiro de 2021. E aí em 2021 ainda tinha pandemia, as coisas estavam fechadas, estavam abrindo um pouquinho, assim, os restaurantes estavam atendendo talvez ali, acho que na rua, com as mesas na rua, não podia ir em ambientes muito fechados, mas eu não tava saindo pra nada, eu tava ainda com uma mentalidade de intercambista, de juntar dinheiro, de converter o dinheiro em real, então eu não gastava, eu só trabalhava, ia pra casa, ia pra academia e era o máximo que eu fazia. E aí no final de 2021 eu fui pro Brasil. Depois de 2 anos quase na Irlanda, eu fui pro Brasil ver minha família, passei 3 meses lá. Imagina, todo esse tempo aí, nesse momento tão delicado, longe da família, foi bem difícil. Então foi um momento ali pra me recuperar, sabe, dar uma respirada. E foi muito legal, inclusive, que eu fiz uma surpresa com meus pais, eu postei lá no Instagram, que se você não me segue, vou deixar aqui também, pra você me acompanhar por lá. E aí quando eu voltei do Brasil, porque eu voltei pra Irlanda, eu parei de converter. Foi assim quando virou a minha terceira chave e eu pensei, não, agora eu acho que eu preciso começar a viver não mais como uma intercambista, como alguém que tá ali convertendo dinheiro em euro para real, mas como alguém que tá ganhando em euro e vai gastar em euro. E aí eu comecei a realmente sair, aproveitar mais, ir em restaurante, viajar mais. Eu já comecei a viajar em 2021, mas eu comecei a viajar mais ainda. Acho que foi a primeira vez que eu fui numa festa e foi muito legal que eu comecei a encontrar alguns de vocês que me acompanham aqui no canal, que estavam vindo, né, porque daí as fronteiras tinham aberto e o pessoal conseguiu começar a fazer intercâmbio, então eu começava a encontrar o pessoal que me acompanhava aqui desde o processo que eu tinha chego aqui para pegar as dicas e vim fazer o intercâmbio, então foi uma época muito boa. Parece que foram 20 anos na Irlanda e foram só 2 até então, mas realmente foram realidades bem diferentes de uma pandemia e de quando o país realmente abriu. E isso foi em 2022, né, quando eu já tinha voltado do Brasil. E em 2022, no meio do ano, a minha mãe veio para cá e ela veio para cá reconhecer a cidadania dela, porque o italiano da minha família é por parte da minha mãe. Como eu fiz o processo administrativo na Itália, cada um que quiser reconhecer precisa vir. Se você fizer via judicial e tiverem várias pessoas da família que queiram fazer, fica um pouquinho diferente. Eu acho que é melhor vocês conversarem com a assessoria, que eles vão poder explicar melhor como é que funciona cada diferença, a diferença de valores e tudo mais. Mas, reconhecendo na Itália, você indo para a Itália é muito mais rápido. Que no meu caso, que eu esqueci de falar, que eu estava aqui na Irlanda com um visto de intercambista que estava prestes a expirar, se eu não fosse reconhecer a cidadania italiana, eu precisava renovar esse visto e pagar uma taxa que na época era 300 euros, para poder ficar mais 8 meses. Então eu tinha um tempo contado ali para ir para Itália, então eu precisava que acontecesse rápido para eu poder pegar essa cidadania italiana e poder voltar sem precisar ficar aqui com visto. E a minha mãe percebeu como o processo foi fácil com a descendente, como foi tranquilo, que ela poderia facilmente fazer sozinha e ter um momento que assim, se vocês perguntarem para ela, tem um vídeo aqui no canal dela contando como é que foi a experiência também. Foi a primeira viagem internacional da minha mãe. Ela nunca tinha viajado de avião sozinha, ela nunca tinha vindo para Europa, ela não sabe falar inglês e muito menos italiano. Ela aprendeu um pouquinho enquanto ela ficou por lá. E a descendente assessorou ela durante todo esse tempo que ela foi pra lá também. Eu confio na assessoria, então eu com certeza deixei a minha mãe nas mãos deles e eles cuidaram muito bem dela. E aí ela passou ali uns 3 meses na Itália, reconhecendo a cidadania dela, ela adorou, ela aproveitou muito mais do que eu, porque quando ela foi pra Itália reconhecer a cidadania dela, o país estava aberto. Então ela conseguiu ir pra praia, ela conseguiu viajar ali na Itália, inclusive eu fui pra lá pra gente viajar juntas. Ela teve uma experiência muito mais completa, né, porque eu fiquei trancada
ficado em casa. Ela já teve uma experiência de morar na Itália realmente e aproveitar um pouco do que o país pode te oferecer. E com certeza descendente mudou a vida dela também, porque com o passaporte europeu, ela ficou muito mais tranquila para viajar, facilita para você viajar na Europa, entrar nos países. Ela já voltou para cá em 2023 de novo. Foi uma coisa que realmente abriu a mente dela e mostrou as possibilidades que ela tinha com o passaporte europeu. E a minha mãe tendo um passaporte europeu e vindo com facilidade para Irlanda é mais um motivo para eu ficar aqui por mais tempo. Eu acabei ficando, né? A gente começa a trabalhar, fazer dinheiro, viajar, e as possibilidades são infinitas. Você consegue viajar para tantos lugares em um final de semana aqui na Europa e até mesmo para outros lugares. Fica muito mais acessível, porque você ganhando em euro, a conversão não machuca tanto assim. Na verdade, a conversão é até boa muitas vezes, porque o euro é uma moeda muito valorizada. Então é muito fácil você ir para diversos continentes. E é por isso que eu consigo viajar tanto, obviamente, se eu estivesse ganhando em real, só se eu tivesse um cargo muito bom no Brasil. Ou um negócio próprio, enfim, né? Inclusive, vocês querem mais vídeos assim de práticos, de quanto que eu gasto num mês morando aqui atualmente? Eu posso fazer pra vocês. Eu mostro muito o quanto que eu gasto em viagens. Lá no meu Instagram eu faço reels sobre quanto que custou uma viagem, pra vocês terem uma ideia aí de quanto que são os gastos. Normalmente eu passo os valores em euro, mas aí vocês podem fazer a conversão pra real. E realmente hoje eu posso dizer que às vezes eu nem sei quanto que o real tá valendo, porque eu não faço mais a conversão. A gente ganhando aqui em euro, a gente vai gastar em euro, não tem por que converter. Mas eu confesso que quando eu vou pro Brasil é muito legal. Porque o meu dinheiro vale alguma coisa. Foi uma jornada assim de 5 anos que parecem que foram 30. Sem mentira, a gente vive muito quando vem pra fora do Brasil. É muito legal as vivências que a gente tem, as pessoas que a gente conhece, as nacionalidades que a gente tem contato, as diferentes culturas. São tantas coisas que o intercâmbio e imigrar no geral te proporcionam que eu não poderia recomendar o suficiente. E se você ainda não me acompanha aqui no canal, se inscreve, que eu vou continuar compartilhando essas experiências incríveis com vocês.